Como tradição, tem sempre um slide inicial com umas dicas para o pessoal, né? E primeiramente também, eu não coloquei no slide, mas esse é o Pet Apresenta e meu nome é Hélio. E o pessoal vai ter que chutar o tema baseado em umas dicas aqui. Você tem que acreditar, né? Eu sou desde o começo desse ano. Começo desse ano não, agosto agora entrei. Esse semestre, falei errado. Tá, alguém tem um chute a respeito do... Apresenta um bom. Copa. Tempo aí para um pouco estudar, um pouco... Produtividade, Então, passando aqui para o tema em si, eu vou falar sobre um método de produtividade chamado GTD, que chama Getting Things Done, que é do David Allen, que chama Fazendo as Coisas Acontecerem. Bem, eu não sou nenhum guru da produtividade, mas eu sou uma pessoa na vida aí que precisa se organizar também, então eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com, especialmente esse método, que é um método que eu uso, pelo menos em parte, e começar, esse é o livro, né, do David Allen, que eu li, inclusive, é muito bom, eu recomendo, A Arte de Fazer Acontecer. Estratégias para aumentar a produtividade e reduzir o estresse. Uma frase que eu acho interessante do autor é essa aqui: sua mente é para ter ideias e não para guardá-las. E o método reflete bastante isso, e eu vou explicar logo à frente. A primeira coisa é que o método em si não é nenhum método mágico. Então, o que eu gostaria de passar principalmente são princípios que eu aprendi com esse método, porque até uma coisa que ele fala no livro é que se você conhece os princípios, você pode escolher seus métodos, que é a parte mais importante. Então, olá, tudo bem? Então, eu gostaria de passar alguns princípios, principalmente 3, que eu separei aqui para vocês, princípios que eu aprendi com o GTD, e depois eu passo a falar do método em si. Primeiro é anotar, listar. Então, isso é uma coisa muito interessante. Independente de ser no papel, ser digitalmente ou em ambos, é importante sempre criar listas. A gente vai ver que o método é muito baseado em listas. Seja criar listas de tarefas, de mercado, de ideias, etc. Isso vai te ajudar a ter algo como um cérebro externo que vai te ajudar a pensar e, como tem na frase lá, ter as suas ideias num sistema fora da sua cabeça. Porque a sua cabeça é para ter essas ideias e não para ficar armazenando elas. Dessa forma ela fica mais livre para ter essas ideias. Então, o primeiro ponto, o primeiro princípio que eu aprendi é anotar. O segundo é diferenciar o que são tarefas de compromissos. Porque tarefas pode ter prazo ou não, mas elas podem ser potencialmente feitas a qualquer momento. Então, desde, comprar uma pilha ou fazer um exercício, né, do JB, né, de programação, tem um prazo, mas a gente pode fazer a qualquer momento, né, até o prazo. E diferenciar essas tarefas do que são compromissos inadiáveis, que são compromissos que têm que ser feitos num horário ou num dia específico, né, uma consulta com o dentista, uma reunião, uma aula. E por que é importante fazer essa distinção? Porque muitas vezes quando a gente confunde isso, a gente quer colocar, por exemplo, na nossa agenda, que é onde deveriam estar os compromissos, algumas tarefas que nós gostaríamos de fazer em algum momento. E isso não tem por si só um problema no começo, mas o problema seria a gente ficar frustrado por não conseguir fazer algumas tarefas em detrimento de compromissos, sendo que, na verdade, a gente não precisa necessariamente fazer aquela tarefa naquele momento, mas sim os compromissos. Então, o ponto é, ter os compromissos, só os compromissos na agenda, os compromissos inadiáveis, te ajuda a ter clareza daquilo que você tem que fazer naquele momento, porque tem que ser feito naquele horário específico, naquele dia específico. E já as tarefas, seria interessante ter elas em listas de tarefas, separadas, para você poder olhar nessas duas coisas que vão ser as duas grandes ferramentas do sistema, que são listas, principalmente a lista de próximas ações, as próximas ações que você pode executar, vou comentar depois, e a agenda, que é uma espécie de lista também, é uma lista ordenada cronologicamente. E o terceiro princípio é a regra dos 2 minutos, que ele comenta no livro, que é o seguinte: quando você identifica uma tarefa que você tem que realizar, você perceber que é uma tarefa que demanda até 2 minutos para ser realizada daquele ponto para frente, simplesmente faça a tarefa naquele momento, porque muitas vezes você quer armazenar aquela tarefa no seu sistema, para depois você olhar, vai demandar mais tempo do que você simplesmente fazer ela. E isso também é uma ótima dica contra a procrastinação, já que você começa a construir momento nos seus projetos, né? Bem, esses são os princípios que eu separei, e agora eu vou falar do método em si, o método GTD, que é o Getting Things Done. E ele é baseado em 5 passos, que é capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. E eu vou falar sobre cada um desses passos separadamente. Primeiro, o capturar, que é um dos passos que mais mudou assim, a minha cabeça, no sentido daquela primeira frase, que é a sua cabeça é para ter ideias, não para armazená-las. Então, sempre que você tiver uma ideia, é legal anotá-la, que é aquele primeiro princípio.
Essa parte é principalmente baseada em caixas de entrada, seja elas físicas ou digitais. Por exemplo, físicas como um escaninho, eu tenho um escaninho na minha casa, que é uma bandejinha que você coloca as suas demandas lá, ou digital no celular, é bom ter pelo menos uma de cada. Então, sempre que alguma demanda chegar até a sua cabeça, é importante você anotar e colocar ela na sua caixa de entrada. E isso envolve até objetos físicos, como por exemplo, uma lanterna que você tem que trocar a pilha, né, colocar lá, e você souber depois como tratar disso. A gente vai falar do próximo passo. E nesse primeiro passo, que é capturar, você não precisa pensar muito em elaborar essas ideias. O que exatamente eu vou fazer? Mas aquilo está te preocupando? Aquilo está na sua cabeça te causando preocupação? Coloca aquilo no papel, porque você vai tirar aquilo da sua cabeça. E uma vez que você tiver confiança no seu sistema, você vai começar a ter mais tranquilidade, porque você não vai ficar com várias coisas na sua cabeça sempre cutucando lá e te preocupando, porque você tem confiança no seu sistema, no seu cérebro externo, que ele vai te lembrar do que você tem que fazer, ou que se preocupar. E esses momentos de captura podem ser tanto ao longo do dia, então, tem uma coisa que está me preocupando, uma ideia, eu anoto na minha caixa de entrada digital do celular, num bloquinho de notas, e depois você vai tratar isso. Ou também em momentos separados, não, agora eu vou sentar e vou capturar as coisas que estão me preocupando, por exemplo. Então, é isso, capturar. O próximo passo, baseado no capturar, é processar essas caixas de entrada. Então, você vai passar item por item dessa pilha, para tornar esses pontos que estão lá nessa caixa de entrada mais claros, criar clareza. Então, como eu tinha comentado sobre a caixa de entrada, você vai colocar suas demandas lá, e no passo de esclarecer, você vai processar, e é sempre bom não acumular, porque uma tendência, né, quando você ainda não implementou o sistema, é empilhar muita coisa e não desempilhar, né? Não esvaziar a caixa de entrada. E isso envolve, inclusive, por e-mail, né? Eu recomendo fortemente que a caixa de entrada, se possível, né? Depende de quantos e-mails você recebe, né? Mas tentar deixar a caixa de entrada dos e-mails vazias, né? Não sei se é possível guardar, armazenar e processar elas, né? Isso seria o ideal, mas às vezes não é possível. Não sei, JB, por exemplo, deve receber muitos e-mails. Aí já não é muito viável. Tá vendo? E a ideia é você pegar item por item e se perguntar algumas coisas. Se perguntar algumas coisas a respeito desses itens. Primeiro, uma importante pergunta a respeito desse item é: esse item que eu tenho em mãos, que eu estou pegando na minha caixa de entrada, ele demanda alguma ação? Porque às vezes ele não vai demandar ação ou demanda. A gente vai entrar no fluxograma depois, que é o próximo passo. Essa é demandação. Se demandação é uma ação só, são várias ações, quais ações, faz parte de algum projeto, esse é o passo 2. E vai se conectar logo com o terceiro passo, que é o de organizar, que faz parte todo desse fluxo, que é você pegar, colocar as coisas na caixa de entrada, processar, e agora que você esclareceu elas, você vai organizar ela no seu sistema. Então, colocar cada coisa esclarecida em seu sistema no devido lugar. E aqui na frente tem um fluxograma, que logo eu vou explicar, mas antes disso eu vou falar rapidamente das listas que são interessantes você ter no seu sistema, que são as seguintes, que são a lista das próximas ações, dos projetos, uma lista de aguardando resposta, lista de calendário, que nada mais que a agenda, uma lista de referências, que é um arquivo, e também lista de algum dia talvez. Logo eu mostro quais sistemas eu coloco. Então a ideia do fluxograma aqui é: você recebe as coisas, esses stuff, né, coisas na sua caixa de entrada que estão te preocupando, e aí você se pergunta: o que é isso? Baseado nessa pergunta, que é o passo de esclarecer, você se pergunta: isso demanda ação? Caso demande ação, você se pergunta se é uma ação só ou se são várias. Se for mais de uma ação, então ela provavelmente vai ser uma lista de projetos, né? Dá para apontar aqui. Lista de projetos que são onde você vai olhar para retirar suas próximas ações. Se for apenas uma ação, então você vai perguntar: qual é essa próxima ação? Dada essa próxima ação, você pode se perguntar: sou eu a pessoa que deve fazer essa ação? Se não for, você talvez tenha que delegar para outra pessoa e colocar numa lista de aguardando resposta, porque você está aguardando a resposta de outra pessoa. Mas se for você a pessoa que tem que fazer, você vai se perguntar aquela coisa da regra dos 2 minutos. Tem a regra dos 2 minutos aqui, se demandar menos de 2 minutos, faça simplesmente. Se for você que tem que fazer, e você pode fazer as soon as possible, a qualquer momento, né? Não tem um horário, um dia específico, você vai colocar na sua lista de próximas ações. E se tiver um dia, horário específico, colocar no calendário, aquela coisa de separar tarefas de compromissos. Bom, tinha pergunta lá, você pegou a coisa e perguntou, a demandação. Eu tinha falado das 2 situações em que demandava, mas pode ser que ela não demande. Caso ela não demande, pode acontecer 3 coisas. Ou ela é lixo, é uma informação que não te interessa e você simplesmente despreza. Ou ela é uma coisa que você quer fazer, mas não necessariamente agora.
Então, você colocaria uma lista de algum dia, talvez. Ou ainda ela é apenas uma informação que seria importante para você, talvez, no futuro, e você guarda num arquivo de referência, uma lista de referência. Então, essa é a ideia geral do fluxograma, que é aquela coisa, tem a caixa de entrada, coloca as coisas, esclarece e organiza no sistema. São esses 3 passos juntos: capturar, esclarecer, organizar. Agora, o passo 4 é refletir sobre o seu sistema. Então, é o feedback, né? Você não só fazer, porque muitas vezes, sempre revisar o seu sistema para garantir que ele está funcionando da melhor maneira para você. Então, como que estão organizadas as suas caixas de entrada, as suas listas de referências? Quais são os aplicativos, por exemplo, que você usa, as formas, seja digital ou não? Estou processando minhas caixas de entrada de forma eficiente, com frequência? Posso melhorar alguma coisa? Então, o método GTD em si recomenda revisões semanais do seu sistema, idealmente, né? Então, a ideia é que toda semana você pare para perceber e se organizar no seu sistema para ver se ele está funcionando, processar as caixas de entrada, esclarecer e tudo mais. E, por fim, o último passo é engajar, porque não adianta nada de ficar planejando, pensando e não fazer nada. Então, é a parte de agir, de fato, é a parte de usar o seu sistema. Então, é a ideia de você sempre ter em mãos, por exemplo, as suas ferramentas, que são as suas listas de próximas ações, onde você vai tirar as tarefas que você pode fazer agora, por prioridade, contexto, tem umas coisas a mais lá no livro que ele comenta. E a agenda, que é onde você tem que sempre olhar, porque naquele horário você não tem como fazer outra coisa. Você tem que ir para a aula, né? Realmente, você tem que fazer ir na consulta, não tem muito como mudar, aquilo é inadiável. Esses são os 5 passos, basicamente, do sistema. Tem mais detalhes no livro, que eu recomendo que vocês leiam. E aí eu vou falar das ferramentas em si que eu recomendo, que eu utilizo, né? Tem infinitas ferramentas, com certeza. Mas, por exemplo, para as listas, para o gerenciamento de listas, lista de próximas ações, lista de projetos, enfim, eu uso muito o Todoist, vou mostrar mais ou menos como funciona. Para referência, né? Anotações, coisas, enfim, eu também uso bastante o Notion. E para a agenda, eu uso a agenda do Google, que eu recomendo bastante, é ótimo. Mas, claro, tem outras ferramentas digitais ou físicas que também funcionam para cada um. Vocês têm que saber o sistema que é melhor para cada pessoa. Vamos ver. Vamos falar um pouco do Todoist, que é mais ou menos assim como ele se aparenta lá. Então, eu organizei essas listas, que aqui ele chama de projetos, né? Mas eu uso quando, na verdade, são as listas. Inclusive, tem uma lista que são as listas de projetos. Então, aqui tem a principal lista que se utiliza, a lista de próximas ações, onde você vai retirar aquilo que você tem que fazer. É importante que essas próximas ações sejam próximas ações físicas, executáveis no mundo físico. Assim, agora eu consigo fazer. Senão, você deveria colocar coisas que demandam mais de uma ação também na lista de projetos, de onde você vai tirar. Esse é o projeto, sei lá, trocar pneu do carro. Que não é só uma ação que você vai lá e executa. Você não executa projetos, executa as ações. Então, você vai olhar para isso, então, quais são a sequência de ações que eu tenho que fazer para fazer isso, e tira do topo dessa pilha a próxima ação para você ir lendo aqui e executando. A lista de aguardando resposta do que você tem delegado. De algum dia, talvez, que são ideias para fazer que você não vai fazer necessariamente agora. E eu gosto, pessoalmente, de ter uma lista de áreas da vida só para ter clareza daquilo que eu faço. Eu faço parte da graduação, né, nisso, eu faço parte do PET, e assim por diante. Para referências, né, tem um livro em si do David Allen, que é a Arte de Fazer Acontecer, ou em inglês Getting Things Done. E outras fontes de informação a respeito, tem o canal da Thaís Godinho, tem o blog Vida Organizada da Thaís Godinho, o livro dela, que foi o primeiro que eu tive contato, e o canal dela do YouTube. E ela tem, inclusive, uma playlist que ajuda a instalar o GTD, então se vocês quiserem instalar no sentido assim, como que eu começo a implementar. E eu coloquei esse link encurtado aqui, se vocês quiserem anotar, que é instalar o GTD, mas se não, vocês podem pesquisar pelo canal dela, vocês vão encontrar a playlist sobre que ela vai falando sobre como instalar esse método, né, como começar a fazer. Isso, muito obrigado.